E aí, galerinha, peça finalizada, certo aí, ó. Lembrando que o molde desse vasinho tá no site e o link para quem quiser baixar o molde tá na descrição desse vídeo. E se ligue aí, galera, preste bem atenção que eu coloquei todo o passo a passo aí, referente aos detalhes aí da pintura e essas coisas. Então só você seguir aí e fazer um trabalho bem legal aí, beleza? Beijo no coração e segue aí. E aí, galerinha? Bom, nós temos aqui o nosso V17G, né? Lembrando que o molde está disponível lá no nosso site. E o link para quem quiser pegar o molde tá na descrição, ou melhor, tá nos comentários desse vídeo. É só acessar o link lá e baixar os moldes. Bom, galerinha, agora nessa etapa nós vamos estar falando aqui, ó, desse revestimento que eu faço por dentro, ó. Acompanhe aí o passo a passo aí nesse quadro do lado. Vocês vão ver, tá, o revestimento que a gente faz aqui dentro. Aqui dentro, para revestir ele aqui dentro, eu uso o gesso e o cimento. Aí a pessoa me pergunta, mas qual a proporção que você usa? Não tenho proporção, eu faço a quantidade que eu quero, tá? Qual que é a função desse revestimento que eu faço aqui dentro? Por ser um vasinho de caixa de leite, esse revestimento tem duas funções. Primeiro, a gente cobrir a caixa de leite que fica lá dentro, porque quem faz para venda, a pessoa que pega o vaso, fica olhando tudo, e aí para tirar aquela visão da caixa de leite aparente, né? E a outra finalidade é você ganhar também peso na sua peça, que é um vasinho para plantinha decorativa, e você ganhando peso, dependendo da pintura que você faz, é aonde ele fica com toda a característica de ser uma peça de louça, de porcelana. Justamente a pessoa pega, certo? Tu vê aquele pesozinho bem legalzinho na sua peça e a pessoa não acredita que é um vasinho feito de caixa de leite, galera. Se você vê a expressão das pessoas na cara quando você fala não é de caixa de leite, a pessoa fala caramba, né? Então, galerinha, e a pintura que nós vamos fazer aqui já é uma pintura conhecida de vocês. Nós já fizemos em algum trabalho, certo? É aquela pintura onde que eu faço um detalhe em renda aqui, um detalhe em renda aqui, e aqui no meio ele é um efeito mármore, certo? Só que a cor que nós vamos fazer o efeito que a pessoa me pediu é o laranja e o preto, certo? E nessas peças a gente ainda não usamos essas cores ainda para fazer essa peça. Beleza? Então vocês seguem aí legalzinho. Sempre é um quadro explicativo aí, passo a passo. Não perde que nesse quadro eu estou procurando pôr direto, passo a passo, sem corte ali, para a pessoa poder acompanhar. Segue aí, galera. E o próximo passo aqui agora, galera, ó, e aqui eu entrei, fizemos o molde, né, de caixa de leite, dei uma queimada nele, revesti ele com o tecido, aquele tecido não, aquela gaze decorativo, revestimos ele com aquela gaze e demos uma queimada com a primeira demão da massa corrida, certo? Agora eu vou entrar com mais duas demão aqui, ó, de massa corrida. Depois nós vamos trabalhar na lixa, fazendo aquele acabamento na lixa. E aí eu entro com mais uma demão da massa corrida. E aí eu dou o acabamento para a gente começar a fazer os nossos efeitos, tá? Lembrando que eu entro com 3 camadas de massa corrida após o revestimento da gaze. Mas você aí, quem quiser, não precisa seguir à risca o que eu faço, tá? Você pode aí entrar com mais de 4, menos de 4. É só você pegar o seu vasinho na mão e você ter uma noção de que você consegue fazer o acabamento perfeito, tirando os buracos,
deixando ele bem arredondadozinho, legal. E aí sim é o ponto que você começa a dar o acabamento. Beleza, galera? Aí eu entro com 4, mas se eu precisar entrar com mais, eu também entro com mais. Beleza? Então, segue aí, galera. E aí, galera, se liga nessas dicas, certo? Ó, finalizamos, né, a parte de dentro lá. Galerinha, aqui, ó, na hora que você tá trabalhando com o gesso e o cimento para moldar por dentro, não tem a necessidade de você trazer ele até aqui na boca. Mas eu trago, porque aí ele reforça um pouco mais. Aí depois eu acabo de amassar com a massa corrida, né? E aí com isso eu engrosso ela até a parte que eu quero. E agora nós estamos entrando na parte da lixa, o acabamento. Lembrando que entrei lá, certo, com a gaze e entrei com 2 demão da massa corrida. E agora eu entro para começar a moldar o acabamento. É nessa hora que se tiver que quebrar alguma pontinha, essa coisa, beleza, porque você vai entrar com outra amassada e aí você consegue ir nivelando. Você não pode deixar quebrar muito quando você achar que já finalizou a camada de massa corrida. Enquanto você estiver trabalhando com a massa corrida, não tem problema. Na hora da lixa, galera, espere ela secar bem. Paciência, tranquilidade para fazer um trabalho bem legal. E aí, tu tá vendo aí, eu uso primeiro a lixa 80, certo? Uma lixa gasta, para quebrar ela, para fazer, quebrar o grosso e moldar aqui, certo? O nivelamento. Tanto é que eu não lixo ela até ficar liso. Tu vê aqui que ele tá cheio dos buraquinhos, tá certo? Ó, é só para nivelar aqui, que geralmente essas pontas aqui ficam ressaltadas. Então a gente quer nivelar. Agora com a terceira e quarta camada, a gente vai finalizar para cobrir isso tudo aqui. E aí eu já entro com uma lixa de mão normal, que é aquela lixa 240, certo? Para dar o acabamento e aí sim trabalhar com os detalhes e trabalhar na pintura. Beleza, galera? Então essa parte de acabamento com a lixa, o pessoal acha que não, mas é muito importante para você dar um toque bem legal no seu trabalho, ficar bem acabado, bem lisinho e você fazer um trabalho bem legal. Beleza, galera? Então se liga aí nessas dicas aí. E o próximo passo a gente vai preparar para os detalhes e a pintura. Fechou? Segue aí.
Pronto, galerinha, tá aqui nosso efeito, ó. Tá vendo esse quebradinho aqui, ó? Eu já falei isso. Quebradinha acontece por ser massa corrida. Por isso que eu sempre, quando vou trabalhar nele, eu coloco um pano, uma coisa. Porque quando ele tá numa base sólida, firme, ao você movimentar ele para lá e para cá, ele pode ocasionar esses quebradinhos. Mas isso aqui não é muita preocupação, porque como a gente está trabalhando na massa corrida, isso aqui é uma coisa que você continua fazendo o seu trabalho e depois você faz o retoque aqui onde deu esse quebradinho, que é o que eu vou estar fazendo agora. Tá, vocês vão verificar aí que a gente entrou com um retoque na lixa, né? Que aí é um retoque realmente para a gente poder entrar para preparar, para a gente fazer os detalhes e entrar na pintura. E depois nós entramos com o nosso detalhe em stencil, né? Em renda e stencil. Eu usei dois detalhes em renda, que foi embaixo e em cima. E aí surgiu uma terceira opinião aqui do conselho e pediu para colocar um detalhe no meio. Então eu atendi aqui ao conselho, né? Se não atender o conselho a gente apanha. Então eu entrei com detalhe aqui no meio e ficou muito legal. Beleza? Então, ó, se liga aí legal que eu fiz o passo a passo. Bem legal aqui trabalhando com a renda. Certo? Essa renda, ela é muito legal, cara. Tem diversos tipos de renda. Mas para você trabalhar com ela, você tem realmente que colocar primeiro a massa corrida. Porque você não consegue colocar a renda e jogar a massa por cima, que ela não entranha devido às quantidades de detalhe que ela tem. Então, a gente tem que colocar a massa e encher até botar uma camadinha bem grossinha para a gente poder afundar a renda na massa, e com isso sim ela vai fazer o detalhe de baixo para cima, a massa corrida entranha nela. E com a espátula a gente espera, coloca aí, espalha. Depois tu vê que a gente dá um tempinho de 5 minutinhos antes de tirar a renda. Para quê? Para evitar que, se você tirar com ela fresquinha, os detalhes são minúsculos, que pode trazer toda a massa junto. Então a gente espera aí a sua massa já ter puxado um pouquinho, a gente coloca a mão, tu vê que ela puxou, e aí você consegue tirar a renda, que você perde pouco detalhe, fica quase todo completo o detalhe da renda. Beleza? O stencil aqui você vai reparar, ó, que já me perguntaram como que tu consegue fazer um alto relevo assim tão alto, porque o stencil é fininho. É aquilo que vocês viram aí, galera. Eu passo a primeira camada e depois eu preencho ele no stencil, uma camada bem grossa. E aí quando você puxa, então o stencil vai marcando e fazendo formato em toda a camada que você deixou em cima, fazendo um efeito bem mais grosso do que o efeito natural, que é o do stencil. Beleza, galera? Então tá aqui, ó, nosso trabalho passo a passo aqui, trabalhando nos detalhes, certo? Agora a gente vai esperar secar bem, galera. Espera secar bem, porque a gente vai entrar com uma lixinha fininha para quebrar os ressaltos, só para quebrar os ressaltos. Se alguém quiser melhorar o stencil aqui, ó, se não tiver ficado legal, você dá uma lixadinha para quebrar o ressalto. Depois você vem novamente com o stencil, casa ele em cima do seu desenho, e aí você torna a passar uma nova camadinha de massa corrida, tira, e aí você vai ver que ela completa aí a falha que ficou, caso você queira arrumar. Beleza? Então tá aqui, ó, preparadinho. Vou esperar secar bem. E o próximo passo agora é a gente entrar para nossa pintura. Beleza? A pintura, como eu já falei para você, vai ser no tom laranja, certo? Essa parte do meio aqui vai ser um efeito marmorizado entre preto e branco, certo, galera? E aqui, ó, esses detalhes que ficou no meio, que vai ficar entre o marmorizado, tá? Eu vou pintar de uma das cores que vai ser o efeito. No caso, ou a preto ou o branco. Beleza? Então segue aí, não perde não, galera.
nele todo. Bom, pessoal, agora chegou a hora da gente fazer o nosso marmorizado. Beleza? Eu tô terminando aqui, ó, esse fechamento aqui com a fita, porque a gente não quer que pegue tinta do marmorizado nem aqui e nem aqui. Aqui também não, mas como aqui é muito pequeno, aqui a gente consegue dar um retoque depois no pincel na cor que a gente quer. O primordial são as partes grandes, certo? Revestir com fita, ó. Agora nós vamos entrar com o marmorizado na cor preta e branca. Vamos sobrecarregar ele para ver se ele toma bastante parte aqui desse vaso, para a gente ver como é que vai ficar. Beleza? Segue aí. Bom, pessoal, tá aqui a nossa peça preparada, certo? E nós vamos fazer o efeito usando o preto e o branco. Lembrando que essa pintura aqui chama pintura por imersão, certo? Você pinta a sua peça na cor que você quiser e você utiliza 2 a 3 ou 4 cores a seu gosto, uma para ser aplicado na água e fazer a imersão da sua peça na água e com isso fazendo o efeito da sua pintura. Lembrando que você não consegue determinar o efeito que fica, mas qualquer efeito fica lindo. Você consegue sim determinar se ele gira para lá, se ele gira para cá, girando a sua peça de um lado ou para outro, ou entrando com ela em pé, para entrar em pé. Você também pode entrar com ela de ponta cabeça ou em pé. Isso aí você consegue determinar. Você consegue determinar também a quantidade de tinta que você quer, jogando pouca tinta na água ou jogando muita tinta na água. Então fica a critério aí para você se divertir. Beleza? Então vamos aí fazer nossa pintura, galera. Bom, vamos entrar com o preto, com o branco, com o preto, com o branco, com o preto, com o branco e com o preto. Agora a gente dá umas jogadas nelas e a gente vai mergulhar a nossa peça. E aí a gente tem o nosso efeito. Agora vamos esperar ela secar um pouquinho para a gente ver. E a gente vai fazer a aplicação agora do verniz. Bom, pessoal, fiz a retirada agora da fita. Então nós tivemos esse efeito aqui, ó. Agora vocês vão ver que, tá vendo? Por causa do efeito, o stencil aqui não aparece. Então aqui nós vamos pintar ele com o pincel, provavelmente entre o branco, o preto ou o próprio laranja. Aí a gente decide aí qual que vai pintar aqui, certo? Depois que a gente fizer essa pintura aqui, ele vai estar bem seco. Aí nós vamos entrar com a aplicação do verniz, porque vocês estão vendo que como a gente usou a tinta PVA, ela não tem brilho. Então a gente vai fazer duas aplicações de verniz. Você entra com uma primeira, com a peça bem seca, e espera secar essa primeira, de preferência de um dia para o outro. E aí você passa uma lixinha bem fininha nele, para quebrar aquele brilho. E aí você dá a segunda demão do verniz. E aí finaliza a sua peça. Ou melhor, a gente vai colocar ainda o feltro lá embaixo. E aí sim finaliza a sua peça. Beleza? Segue aí, galera.
Bom, pessoal, eu resolvi então, eu estava entre o laranja, o preto e o branco para a gente poder dar um retoque aqui. Então eu optei pelo branco, porque é o que estava em menor quantidade aqui, né, na peça. Então eu estou usando o spray, certo? Jogo numa vasilhinha. E aí tô aplicando aqui por cima, aqui, ó, com o pincelzinho. Primeiro eu fiz uma primeira vez, que para dar tipo uma queimada, porque ele não pega de primeira a cor. E aí depois eu apliquei a segunda, depois que secou. Essa aqui seria a segunda, finalizando, certo? E agora aqui, tá aí finalizado. Agora eu vou esperar secar aqui para a gente fazer a aplicação do verniz. Duas aplicações conforme eu falei. Vamos aplicar a primeira, espera secar bem. Entra com uma lixinha bem gasta para quebrar o brilho do verniz. E aí sim aplica a segunda. Beleza? Segue aí. Bom, galerinha, vamos lá fazer a nossa aplicação do nosso verniz. Ver que o verniz reacende, acende bastante, né? Pronto, galerinha. Finalizando aqui. Agora vamos esperar secar bem e entrar com uma segunda. E aí agora a gente se vê lá no início. Beijo no coração e uma semana abençoada para cada um aí. Se cuidem, hein?